Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver questões de informática para agente comunitário de saúde. Vamos aqui para a primeira questão. De acordo com os conceitos básicos para uma navegação na web com segurança, marcar C para as afirmativas certas, E para as erradas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos ao primeiro item. Para uma navegação com segurança, é de extrema importância manter seu antivírus ativo e atualizado. Aqui bem óbvio, né? Correto. Se você instala o antivírus e não ativa, ele vai ficar ali só de enfeite. E se você não atualiza, também não vai ser muito útil, né? A gente sabe que praticamente todo dia são criadas aí, digamos assim, novas pragas virtuais, né? Então, o pessoal aí que dá golpe, todo dia eles estão planejando algo novo. Então, você precisa sempre manter o seu antivírus atualizado. O segundo item, usuários e senhas pessoais não devem ser compartilhados com outras pessoas. Ok, né? Não devem ser compartilhados. Se é algo pessoal, então é individual, é só seu. Não é para ficar dizendo para todo mundo, senão pessoas estranhas vão ter acesso às suas coisas pessoais. E o último item, a autenticação de múltiplos fatores deve ser evitada nas chaves de acesso web. Aqui, ó, quando ele fala que deve ser evitado, isso aqui está errado, tá? É errado. A autenticação de múltiplos fatores, ela é algo que deve ser sempre usado. Muita gente não gosta, acha inconveniente, mas é uma proteção extra. O que é a autenticação de múltiplos fatores? Vou dar aqui um exemplo. Quando você vai acessar o seu e-mail num dispositivo novo, seja um celular novo, quando você troca o seu chip para um aparelho novo que você comprou, ou quando você vai acessar o seu e-mail em um computador estranho, geralmente a pessoa coloca o quê? A senha, né? Login e senha. Coloca login e senha. Só que atualmente só isso não é mais suficiente, porque os hackers conseguem descobrir, né? A senha e o login facilmente. Então, está sendo utilizada a autenticação de múltiplo fator. Quando você coloca login e senha, aqui é a primeira etapa. Se você configurou a autenticação de múltiplos fatores, vai para uma segunda etapa que vai te pedir um código. Nessa segunda etapa, esse código ele pode ser recebido por SMS ou pode ser recebido por um segundo e-mail que você cadastrou na sua conta para receber esse código, tá? Pode também ser utilizado impressão digital, pode ser utilizado reconhecimento facial, pode também tem aplicativos de autenticação de múltiplo fator. Então, vai gerar um código nesse aplicativo. Às vezes, tem gente que ativa no Facebook, aí você vai acessar o Facebook, pede o código, se for num computador desconhecido. Então, qualquer forma que for uma segunda etapa, após o login e a senha, é uma autenticação de múltiplo fator. No Instagram, praticamente toda rede social pede banco, site de banco, e-mail, tudo pede autenticação de múltiplo fator se você ativar. Tem gente que não ativa, tá? Não é obrigatório, mas é bom porque é uma solução extra aí para evitar, né, que alguém invada suas coisas, suas contas, principalmente conta de banco, né? Então, nosso gabarito aqui, ó, item A, certo, certo, certo e errado. Vamos agora para a segunda questão. No sistema operacional Windows 10, por padrão, ao clicar com o botão direito do mouse, espera-se que ocorra a seguinte ação. Capture a tela da janela atual, exiba um menu de atalho, abra o menu inicial do Windows, exiba todos os itens abertos em uma grade de imagens em miniatura. Então, quando eu clico com o botão direito do mouse por padrão, né, porque você pode configurar, e aí o padrão não vai ser mais esse. Mas se tiver configuradozinho do jeito que veio, do jeito que foi instalado, por padrão, quando você clica com o botão direito do mouse, vai abrir, ó, um menu, deixa eu clicar aqui, um menu de atalhos, ó, certo, ó, clicando aqui, ó, um menu, na área de trabalho do Windows, um menu, ó, dentro de uma pasta, um menu de atalhos, certo, ó, um menu de opções, né, a questão aqui trouxe um menu de atalhos, mas se tivesse colocado também um menu de opções, também daria certo, tá? Então, nosso gabarito é o item B. Vamos para a próxima questão. Na edição de texto via software Word, há arquivos do tipo modelo que usualmente possuem formatações que serão aplicadas a novos documentos criados a partir deles. O que contribui para a padronização de documentos? As extensões de arquivos do tipo modelo para versões 97 a 2003 do Word e versões posteriores do Word são, respectivamente.
Esse enunciado ele ficou muito grande, talvez isso gere confusão para algumas pessoas que não têm muita intimidade, né, com informática. Mas o que é que basicamente a questão quer saber? Qual é a extensão do tipo modelo, tá? Não é a extensão padrão que a gente faz um arquivo e salva, não. É a extensão do tipo modelo. A extensão padrão, você cria um documento no Word e manda salvar. Nas versões de 97 a 2003, ele salvava como doc, né? .doc. E nas posteriores, docx. Quem não entendeu a pergunta, pode ter marcado o item B ou o item D, né? A questão está pedindo respectivamente. Então, você tinha que saber, né, que era docx, se fosse padrão, tá? Se fosse aquele modelozinho básico que você cria um documento e salva. Então, cuidado, porque a questão quer saber do tipo modelo. Quando você vai salvar um arquivo do tipo modelo, ó, coloquei até o menu aqui, você manda salvar como e escolhe aqui, ó, modelo do Word, .x. No comum, né, ó, docx, e nas versões 97, ó, a 2003, doc, né? Então, voltando aqui para a questão, ele quer do tipo modelo. Então, do tipo modelo, se for do 97 a 2003, é .dot. Se for na versão posterior, é .dotx. Então, o gabarito é o item A, tá? Ó, o item C, ele também tem .x e .dot, porém, a questão pede o quê? Ó, respectivamente. Então, tem que ser aqui, primeiro .dot, segundo .x. O que é isso aqui, né? Salvar do tipo modelo. Um exemplo. Você cria aqui um arquivo no Word, né? Bota lá, arquivo novo. Aí você, por exemplo, quer criar um recibo. Aí você vai digitar, né? Recibo, número tal, não sei o que, recebi de fulano de tal, a quantia, né? Aí vai preenchendo tudinho. Aí aqui no final bota o tracinho para assinatura, não sei o que, bota a data, né? Aqui do ladinho, né? A cidade, data tal, 2023, beleza, fez o seu recibo e imprimiu. Aí, quando você vai fazer, você quer um novo recibo, aí toda vida você vai criar um arquivo novo, digitar tudo de novo. Quando você cria um arquivo do tipo modelo, você digita o seu recibo todinho, não preenche, só faz o corpo ali, né? Não coloca nome de ninguém, só preenche com essas informações aqui, sem colocar valor nem nada. Criou um modelo. Aí você vai lá nas configurações, quando for salvar, escolhe essa opção aqui, modelo, ó. E aí salva o seu arquivo. Toda vida que você for abrir o modelo, já vai estar escrito tudo isso aqui. Aí você só preenche, certo? Fica um modelo padronizado para qualquer coisa. Qualquer documento que você quiser fazer, um currículo, o recibo, não sei, alguma coisa que você queira fazer, já está lá o corpozinho todo feito, você só tem que preencher. Então, essa é a diferença do arquivo comum, que ele vai abrir uma página em branco, e do arquivo modelo. Aí você pode criar o modelo que você quiser, tá? Você pode colocar cores, tabelas, o que você quiser. Você já deixa o seu documento pronto. Quando abrir, já está lá, você só vai preencher, tá? Então, para fazer isso, você tem que salvar em .dot ou, se for uma versão recente, .x. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Quando o teclado está configurado para outra língua, o usuário possivelmente terá dificuldades para acentuar palavras, pontuar o texto e usar caracteres particulares da língua portuguesa, tal como o emprego do cedilha. Dentre as configurações de versões recentes do Windows, tal como o Windows 10, o grupo de configurações para essa configuração de teclado é denominado de Sistema, Aplicativos, Dispositivos, Hora e Idioma. Aqui daria até para chutar, né? Porque está falando de língua portuguesa, né? Está falando aqui que está configurado para outra língua. Então, você poderia, se não soubesse, chutar mesmo aqui no Hora e Idioma, né? Tem um nomezinho aqui, idioma. O item D é o gabarito de fato. Então, isso aqui está onde? No seu computador, você vai clicar aqui no menu Iniciar, no cantinho da tela. Depois vai clicar em configurações. Quando você clica em configurações, vai abrir uma outra tela e nessa tela vai ter a opção aqui, ó, hora e idioma, né? Você vai ter várias opções lá para configurar. Então, bem simples aí de encontrar no seu computador. Pode ser que haja nomenclatura diferente dependendo da versão, tá? Pode ser que seja o nome só idioma. Tem uma pequena variação dependendo da versão do seu Windows, mas confere aí no seu computador se você estiver assistindo essa aula por computador,
Confere aí com a versão do seu Windows e vê se está igual ao meu. Mas é bem parecido, se for diferente é pouca coisa. Vamos aqui para a próxima questão. Arquivos do tipo zip. O tipo zip, aqui é uma extensão de arquivo, tá? Arquivos do tipo zip são amplamente utilizados, sobretudo quando se lida com questões de armazenagem de dados. No sistema Windows, tal como na versão Windows 10, uma forma para gerar um arquivo do tipo zip a partir de 2 outros arquivos é selecionar ambos os arquivos, clicar no botão direito do mouse para em seguida escolher a opção de conceder acesso a pessoas específicas, conceder compartilhamento de pastas, enviar para a pasta compactada e enviar para documentos. A questão aqui ela está falando, né, em gerar um arquivo do tipo zip a partir de 2 outros arquivos. Eu poderia gerar um arquivo do tipo zip a partir de um único arquivo, tá? Mas aqui a questão colocou 2. Pode ser 1, 2, 3, 4, a quantidade não vai interferir. O importante é gerar o arquivo do tipo zip. Então, vamos fazer aqui gerando a partir de 2 outros arquivos, como a questão falou, ó. Eu tenho aqui uma pasta e eu vou criar aqui um arquivo, uma imagem. Não tem nada dentro, eu só vou criar o arquivo aqui para a gente ver na prática como funciona. Eu vou criar aqui um arquivo de texto, ó. Então, eu tenho 2 arquivos. E aí, a questão quer que a gente crie um arquivo do tipo zip. Então, seleciona aqui, ó. Vai com o botão direito, enviar para... Peraí, deixa eu botar mais para cá. Enviar para, ó, pasta compactada, tá? Ó, quando eu crio a pasta compactada, ele colocou aqui um nome texto.zip, mas eu posso colocar o nome que eu quiser. Vou colocar aqui teste. Então, ficou, ó, teste.zip. Então, aqui eu criei um arquivo zip. Essa extensão zip é a extensão mais conhecida, mais popular, mas tem outras também. Poderia ser também .rar, mas aqui o padrão do Windows é o zip, tá? Então, voltando aqui, ó. Aqui o padrão é zip, mas poderia ser também .rar ou outros, tá? Outros aplicativos que fazem isso, mas no padrão do Windows é o zip, como eu falei. E aqui o nosso gabarito é o item C, ó. Enviar para uma pasta compactada. Então, eu tenho 2 arquivos grandes e eu quero, né, diminuir o tamanho. Pode ser 3, 4, 5. Quantos arquivos eu conseguir compactar, né? Eles vão ficar juntos, vão diminuir o tamanho, fica melhor para compartilhar, né? Para você não ter que compartilhar um monte de arquivo grande. Você junta tudo num só e essa pasta fica compactada. Então, o nosso gabarito é o item C. Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão é bem tranquila, fácil. Provavelmente você já sabe a resposta. Se você não sabe, anota esses atalhos porque eles caem demais. E se você errar essa questão, um monte de gente vai passar na sua frente. Vamos aqui, ó. A atividade recortar pode ser empregada em aplicativos de edição de textos. No sistema Windows, um atalho para executar essa atividade via teclado é a combinação de teclas, né? O símbolo mais denota que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então, a saber. Então, qual é a combinação de teclas para a atividade de recortar numa edição de texto? É o Ctrl X. Então, aqui é recortar, aqui é copiar, aqui é colar. E se for no editor de texto tipo Word, aqui vai abrir a caixa de fonte, tá? Ó, caixa fonte. Deixa eu vir aqui no Word, ó. Se eu botar aqui, ó, Ctrl D, vai abrir, ó, caixazinha de fonte, certo? Esse item D aqui, né, do Ctrl D, dependendo do aplicativo, do que você está fazendo, ele vai mudar. Por exemplo, se eu tiver aqui na área de trabalho do Windows, tem aqui, vou criar aqui um arquivo qualquer, ó. Se eu pressionar Ctrl D, não acontece nada. Mas se eu seleciono o arquivo que está na minha área de trabalho do Windows e pressiono Ctrl D, ele manda esse arquivo para a lixeira, certo? Se eu tiver no navegador, estou no Google Chrome ou no Firefox, pressiono Ctrl D, ele vai salvar aquela página nos favoritos, tá? Então, o Ctrl D vai depender do aplicativo que você está usando. Esses 3 aqui, ó, a questão trouxe o Word, mas poderia ser Excel, poderia ser PowerPoint, poderia ser o Access, tá? Esses três atalhos aí, geralmente tem a mesma função em qualquer canto, beleza? Agora, o item D é que vai variar de acordo com o aplicativo que você está usando.
Na próxima questão aqui nós temos conceitos, né? Tá perguntando o que é intranet e extranet. Então, intranet é uma rede privada, né? Você tem uma empresa, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Uma empresa. E aqui dentro eu tenho meus funcionários, né? O pessoal autorizado. É interno, né? Então, você vai lembrar intra, né? Interno. Pessoas autorizadas ali, seus funcionários, né? Dentro da organização, dentro da empresa. E a extranet já está dizendo aqui no comecinho, ó. Você vai lembrar que é externo. Então, fora, né? Uma extensão da intranet. Então, aqui eu tenho a extranet, né? A extranet, ó. É uma extensão da intranet. Qualquer pessoa pode utilizar? Não, apenas pessoas autorizadas. Então, eu tenho aqui a empresa, meus funcionários estão aqui, e aí eu quero que outras pessoas tenham acesso às minhas informações. Por exemplo, algum cliente, algum sócio, algum fornecedor. Então, essas pessoas que não estão dentro da minha empresa vão ter acesso ao que é meu, mas não qualquer pessoa, apenas quem autorizar, tá? Então, isso aqui vai ser através da extranet. Então, vamos ver aqui nos itens, ó. A gente já pode eliminar o item B e C, porque ele diz que são termos, ó, sinônimos. Não são, são diferentes. Vamos aqui para o item A, ó. Intranet é uma rede privada, certo? Utilizado para acesso de informações de terceiros, enquanto a extranet é uma rede pública utilizada para a comunicação interna de uma organização. Então, aqui ficou errado, né? Ó, a extranet, ela não é pública, ela também é privada, não é qualquer pessoa que vai ter acesso, tá? Só pessoas autorizadas. O item D. Intranet é uma rede privada, certo, né? Ó, privada. Utilizada para a comunicação interna de uma organização, enquanto a extranet é uma rede pública? Não. Se fosse pública, qualquer pessoa, eu e você, teríamos acesso, mas não é pública, é privado. Então, nosso gabarito aqui é o item E, né, o que sobrou. Intranet é uma rede privada, utilizada para a comunicação interna de uma organização, enquanto a extranet é uma extensão da intranet que permite acesso controlado a usuários externos, tá? Então, não é qualquer pessoa que vai acessar a extranet, né? Não é porque está fora da empresa que todo mundo tem acesso, apenas pessoas autorizadas. Provavelmente vai ter aí um login, uma senha, né, para acessar esse conteúdo ou algum outro tipo de alguma outra forma de acesso, tá? Não é liberado para todo mundo. Então, aqui não tem muito o que saber, não. Você vai lembrar que é privado e que a intranet, né, é interno e a extranet é externo. Não tem muita dificuldade para lembrar disso aqui. Próxima questão do Word, ó. Qual é a função do recurso localizar e substituir no Microsoft Word? Então, aqui bem tranquilo, ó. Buscar e substituir uma palavra específica no documento, criar um documento a partir de um formato pré-selecionado, formatar o documento de acordo com o modelo pré-definido, proteger o documento da aplicação de um novo formato, ou localizar um formato diferente e substituir o texto todo. Então, vamos aqui no Word fazer aqui uma simulaçãozinha, né? Aberto aqui o Word, né, para a gente fazer a simulação, vou copiar aqui um texto, a própria questão para servir de exemplo, e a questão que é o quê? Localizar e substituir. Então, eu posso abrir aqui através do Ctrl U, essa caixinha, né, ó, localizar e substituir. E aí vai abrir essas opções, ó, substituir, localizar, substituir por. Por exemplo, eu quero localizar aqui a palavra saúde. Aqui é um texto pequeno, né? Então, a gente já vê de cara sem nem precisar utilizar esse recurso. Mas supondo que o texto tivesse 50 páginas, então você não ia ficar procurando uma por uma. Você ia aqui, ó, localizar saúde. Vai aqui, ó, localizar próxima. E aí, ó, já seleciona aqui a palavra que você procurou. Aí você quer substituir. Aí eu quero botar aqui a gente como tá de, vamos supor, endemias. Eu venho aqui, ó, substituir. E aí ele já troca para o nome endemia. Aliás, eu coloquei foi endemais, escrevi errado. Mas pronto, vamos aproveitar aqui e substituir de novo. Eu coloco aqui endemais, né, que eu escrevi errado, por endemias. Vou aqui substituir. E ele, né, ó, terminamos de pesquisar o documento, só tinha essa palavra. Se tivessem 10 palavras, ele ia substituir ou uma por uma,
ou substituir tudo. Ia depender do que você quiser. Se você quiser substituir só uma, duas, três, ia uma por uma aqui. Se quiser substituir as 10 de uma vez só, substitui tudo. Beleza? Então, ó, o que é que isso vai fazer? Ó, buscar e substituir uma palavra específica no documento, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, gabarito é o item A. E você pode utilizar o atalho Ctrl mais U, tá? Então, se a questão estivesse perguntando o atalho, seria Ctrl mais U, já anota esse atalho para você não esquecer. Próxima questão sobre navegador. Ó. No navegador Google Chrome, versão atualizada em sua configuração padrão para computador, qual a função do botão, né, esse botãozinho aqui, disponível na barra de ferramentas? Se você estiver assistindo pelo computador, já aproveita e verifica aí no Google Chrome, né? Porque é bom quando a gente visualiza que fica mais fácil de compreender. Então, pertinho aí dos botões, ó, minimizar, restaurar tamanho e fechar, tem esse botãozinho aqui, ó, que é o botão que a questão quer saber o que é. Quando você clica nesse botão, vai abrir esse menu aqui, tá, ó. Aqui também tem algumas opções, a questão não perguntou, mas a gente já aproveita para ver, né, ó. Quando você clica nessa setinha, vai abrir esse menuzinho aqui, ó, lista de leitura, favoritos e jornadas. E aí a questão quer saber que botão é esse. Então, voltando aqui para a questão, ó, mostrar painel lateral, certo? Então, gabarito é o item B. Quando você clica nesse botão aqui, vai abrir esse painel aqui, ó. O meu não tem nada salvo, né? Aqui é um print do meu não tem nada salvo, eu nunca utilizei isso aqui. Mas para quem adiciona guias aqui, ó, vai ter várias coisas, né, salvas aqui nesse painel lateral, tá? Então, gabarito é a letra B. Vamos para mais uma questão de Word. A figura 1 abaixo apresenta uma imagem que foi selecionada em um documento do Microsoft Word 2016, versão para computador em sua configuração padrão e em português. O ícone indicado pela seta número 1 possibilita o acesso às opções de imagem, higienização, transparência, layout ou colunas. Então, aqui, né, o número 1, e a questão quer saber o que é que significa esse íconezinho aqui, né, essa figurinha, o que é que ele representa. Então, vamos aqui no Word para a gente fazer o teste. Peguei um texto aleatório aqui na internet sobre urso e colei no Word para a gente ver, né, aquela função lá que a questão está pedindo. Então, clicando aqui na imagem do urso, ó, ele vai abrir o botãozinho lá que a questão trouxe, que significa o quê? Ó, opções de layout. Quando eu clico, ele abre um menu com várias opções, ó, alinhado com o texto, com disposição do texto. Então, vai modificar aqui a imagem, né, de acordo com o que eu for escolhendo, ó. Atrás do texto, tem várias configurações. Atrás do texto, aqui, ó, em frente ao texto. O próximo, superior e inferior. Então, você vai adaptar a imagem aí do jeito que você quer, né, de acordo com o texto. E aqui é a opção que você escolher. Então, opções de layout. Voltando aqui para a questão, ó, o nosso gabarito é o item D, layout, tá? E se você gostou dessa aula e não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário um link com mais questões, tá? Bons estudos para você!